Olá, vamos para mais uma lição. O tema é santificação. Para abordar esse tema, nós vamos para os seguintes tópicos: definindo a santificação, que é a santificação, os aspectos e os meios e os propósitos da santificação. Lembrando que nossa aula é objetiva, nós vamos de maneira sucinta estar explanando sobre o assunto. Leia o material de base e você possa também, se achar necessário, deixar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Fique à vontade e nós estaremos crescendo no conhecimento desse tema tão importante, que é a santificação. Mas o que é a santificação? Como obtê-la? Como conservá-la? São questões simples, mas muito importantes para a nossa caminhada. E para que ela serve? Isso é o que estudaremos nessa aula. Para a gente começar, Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então essa palavra é forte, né? A gente foi liberto do pecado e a gente se tornou escravo de Deus, né? Soa de uma maneira, saí da prisão do pecado e agora virei um escravo. Mas o escravo, a palavra escravo, significa servo. Então, há um desejo no coração de quem foi justificado de servir a esse Deus. De se voltar a esse Deus, não só de coração, mas também com prática, com atitude, com entrega, com serviço, com disposição de tudo que nós temos, nosso tempo, nossos dons, nossa sabedoria, nossos recursos, colocar tudo isso em prol do reino de Deus, para que outras pessoas possam provar da salvação e da liberdade que nós também provamos, porque éramos de fato escravizados pelo pecado. O pecado nos limitava, nos amedrontava, nos bloqueava de viver tantas coisas. Mas agora que somos livres do pecado, nós entramos nessa condição de sermos presos a Deus, não como um prisioneiro que não tem liberdade para nada, mas como alguém que não quer outra coisa, a não ser ficar muito perto, muito agarrado, muito próximo desse Deus e de servi-lo com a sua vida, porque essa é a verdadeira liberdade. Então, vamos definir a santificação. A santificação significa separação e dedicação. Separação do mal e do pecado e dedicação a Deus e ao seu serviço, como nós já falamos no slide anterior, né? Não um escravo prisioneiro, mas um servo de Deus. Então, quando provamos da santificação, nós vamos nos separar do pecado e de tudo aquilo que não é saudável para a nossa vida e que nos, de fato, aprisionava, e vamos provar de uma necessidade, um desejo de nos dedicarmos e servirmos a Deus. Vamos para os aspectos da salvação, da santificação. A santificação é tanto uma obra instantânea quanto progressiva. A obra instantânea é a obra de que Deus nos dá a justificação e por Ele nos justificar, por Ele tornar os nossos pecados como se não tivesse acontecido, instantaneamente Ele nos torna santos. Então, em certa porção, já somos santos quando provamos a justificação. Porém, não para aí o processo da santificação. Ela é progressiva no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, onde vamos compreendendo mais o Senhor, conhecendo pelas Escrituras, nós vamos nos tornando mais sensíveis ao convencimento do Espírito Santo, que vai nos mostrando o que devemos ou não fazer, o que devemos ou não deixar, o que precisamos começar a fazer, o que precisamos parar de fazer. E esse convencimento vai gerando um processo progressivo de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de nos separarmos cada vez mais do pecado. Tem uma ilustração que é muito rica para tentar trazer essa diferenciação entre a justificação e a santificação. Então, imagine que nós estamos numa areia movediça, num lodo, tapados até o pescoço. E
uma mão é estendida para nós e nos arranca dessa condição, nos arranca desse lodo, dessa areia movediça, e nós saímos daquele lugar onde nós não conseguiríamos mais vencer, não tínhamos forças, estávamos sucumbindo. Assim éramos nós, antes de sermos justificados por Deus, antes da sua mão poderosa, do seu ato de nos encontrar e nos arrancar do pecado. Assim éramos nós antes de provar disso da parte de Deus. Estávamos ali totalmente presos ao pecado, totalmente escravos do pecado, sem conseguir vencer o pecado. Mas Ele, com mão poderosa, nos arranca e nos traz a realidade de que a cruz de Cristo, o seu sacrifício, a sua obra redentora, nos trouxe salvação. Porém, quando a gente sai desse lodo, desse lamaçal, dessa areia movediça, a gente sai sujo. E a santificação é justamente esse processo. A gente já não está mais lá escravo do pecado, já não está mais sucumbindo, mas estamos agora vivendo, estamos agora nos movendo em direção a Deus, e Ele vai nos convencendo. Ainda tem sujeira aqui, tira essa sujeira, deixa esse pecado, deixa essa postura, deixa esse comportamento, muda a maneira de pensar, e nós vamos nos limpando progressivamente. Esse processo de santificação vai acontecendo e vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, cada vez mais santo, cada vez mais separado do pecado, cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais dedicados ao serviço de Deus. Mas também é uma obra futura, né? E aí aponta para a nossa plena santificação, que é quando nós estaremos partindo para o novo estágio, em que nós vamos estar em glória com Deus. Quais são os meios da santificação? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus que faz com que nós possamos provar da santificação. Pelo seu sangue que nós podemos ser aceitos, ter os nossos pecados cobertos por seu sangue e nós nos tornarmos próximos de Deus e separados do pecado. A obra do Espírito Santo, na medida em que vamos dando vazão a Ele, espaço a Ele a nossa vida, Ele vai nos convencendo e nós respondendo a esse convencimento, deixando aquilo que é impuro na nossa vida, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso sentir, nas nossas motivações, no nosso falar, em tudo que nos envolve, nós vamos deixando isso na medida que vamos sendo convencidos pelo Espírito Santo de Deus, e Ele vai trabalhando e nós respondendo. Então essa não é uma obra exclusiva de dizer, eu não sou santo porque Deus não me santificou. Não, o Espírito Santo vai te convencer do pecado e você vai responder esse convencimento. Então é uma obra coparticipativa de Deus para com o homem. Deus, o Espírito Santo, nos convence e nós respondemos a esse convencimento. E através da sua palavra, a Bíblia purifica-nos, a Bíblia nos torna santo, a Bíblia, a palavra de Deus trabalha em nossa vida, ela é eficaz, ela é poderosa para isso e vai nos tornando cada vez mais separados do pecado e cada vez mais voltados, inclinados a Deus. E qual é o propósito, né? O porquê da santificação? Para nos tornarmos semelhantes a Jesus, para nos separarmos do pecado e termos vitória sobre o pecado. Antes de nós sermos justificados, nós estávamos totalmente vulneráveis ao pecado, não conseguiríamos vencer o pecado. Mas, depois de provarmos da justificação, podemos passar para o processo de santificação e sermos vitoriosos sobre o pecado. E dedicação e capacidade para o serviço. Quanto mais próximos de Deus, mais sensíveis a Ele nós vamos ser e conseguimos servir com mais excelência, com mais dedicação e com mais eficácia até alcançar a vida daqueles que ainda não passaram pelos mesmos processos que nós estamos passando, mas que necessitam tanto quanto nós. Para concluir, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, 2 Coríntios 5, 17. O tempo de pecado, de escravidão, ele passa quando nós provamos dessa nova vida em Cristo Jesus. Somos justificados e também podemos startar o processo da santificação e deixarmos essa vida pecaminosa no passado e vivermos em novidade de vida e santificação com o Senhor.